Podemos começar? Sim. Sorriam, vocês estão sendo, como sempre, gravados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Crisma. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Isso, foi passada uma lição de casa. Eu nunca esqueço das lições de casa, né? Mas a lição de casa hoje era uma leitura longa, mas uma leitura sobre o Êxodo, né? Porque hoje, nós, diferentemente dos outros anos, a gente não vai falar das 10 pragas do Egito, da história de Moisés, mas a gente vamos direto ao ponto daquilo que é substancial, aquilo que é doutrina para nós, né? Que é a doutrina dos 10 mandamentos, né? Mas interessante a gente resgatar aqui na história de Moisés alguns pontos que são importantes, né? Quem leu, né? Primeiro perguntando, né? Antes de dar as respostas, vamos ver quem fez a lição, né? Quem leu? Todo mundo leu? Sim, eu li. Foi uma bênção, né? A leitura foi boa, não foi? Sim. Bastante. Deu pra gente aprender bastante. A Stephanie tá lendo, ela falou, tava conversando comigo, ela leu, ela fez até mais, ela leu José do Egito, entendeu? Tô terminando a leitura. Isso. E a Marina, Matheus, que é o mais nerd de todos, deve ter lido, né, também. E é bom porque a gente vai parar no deserto hoje. A aula de hoje vai começar a partir do momento que Moisés atravessa o Mar Vermelho, quando ele se livra do faraó, né? Quando ele liberta o povo do Egito, né? Só que a gente, como que a gente deve ler o Antigo Testamento, né? A gente deve ler ele em perspectiva de Jesus, né? Como eu sempre falei nas aulas. Então, teve uma parte lá, na última praga, né, que foi a praga do primogênito. Quem leu já vai saber o que eu estou falando, né? Que todo primogênito, tanto dos animais quanto dos filhos do povo, ia morrer. Ia passar o anjo da morte e ia ceifar os primogênitos, né? Para amolecer o coração do faraó e ia libertar o povo do Egito, né? E nisso, o que acontece, né? Acontece que... Opa, a Maiara tá chegando. E nisso acontece que o povo de Israel, ele é advertido por Deus para que se passe o sangue do cordeiro nas portas de casa. Quem leu isso? O sangue do cordeiro livrou os primogênitos da morte. Os egípcios não passaram e até o filho do faraó morreu, mas nenhum filho de Deus, nenhum hebreu, teve seu primogênito ceifado por causa do sangue do cordeiro. E isso prefigura o quê? Prefigura Jesus Cristo que morre por nós na cruz, né? Pelo sangue do cordeiro, agora o cordeiro quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue do cordeiro, pelo batismo, quando a gente se batisma, é como se a gente tivesse essa marca do sangue na porta, entendeu? E o anjo da morte, no sentido da morte, o que é a morte eterna, quer dizer o quê? O inferno, ele não entra na nossa vida, a não ser que a gente abra a porta, né? Porque tem a liberdade, né? Mas se a gente vive uma vida da graça, o sangue do cordeiro nos salva. Ele nos livra do pecado e da morte, né? E interessante que agora a gente vai começar a ler a leitura, né? Ler o texto, né? Se apresento como a Sônia vai pegar agora e vai começar a ler o texto. De antemão eu vou pedir perdão a vocês, porque todas as semanas eu escrevo o texto e eu mando para revisão. Minha noiva ela faz a revisão do português do texto, porque eu escrevo ao sabor da pena e não presto atenção em alguns erros de gramática, alguns erros ortográficos até, né? E essa semana eu simplesmente esqueci, né? Na correria eu escrevi o texto e esqueci de mandar para a correção. Então pode haver algumas incongruências, né? Então eu já aviso para vocês, ó, não é que o Felipe não sabe escrever, mas é que por um descuido ele esqueceu de mandar para a revisão, porque eu sou professor de filosofia, não de português. Agora eu não sei porque eu estou me defendendo, né? Mas é só para
colocar para vocês. Diga, mãe. Felipe, você mandou o link para a Larissa e para o Diogo? Se eles Eu estou aqui. a Larissa tá aí, mãe. Gente, o Diogo. Se O ele Diogo tá aqui também. Então. vocês ficam caladinhos, não falar nada e ia ficar com falta, hein? Eu posso ver o rosto de vocês? Tem como? Só pra ver quem é. Não. Só pra ver quem é. Eu nunca vi. Ah, não precisa preocupar com Eu o tô cabelo. muito feia, né? Então depois você manda uma foto de vocês pra eu ver quem é o rosto, tá? Tá bom. Ô, gente, uma dica. Quando for pra ver o Crisma em casa, tipo, pensa que você tá no Crisma realmente. Então, tipo assim, nossa. Se veste como se fosse sair, entendeu? É que nem quando a gente vai assistir Missa em Casa. A gente não pode assistir a Missa em Casa de pijama. Entendeu? A gente tem que assistir a Missa em Casa com roupa de como se a gente fosse pra missa, entendeu? Tipo, a única coisa que me impediu de sair de casa foi a pandemia, mas se pudesse eu ia, entendeu? Felipe, Oi. quando a Débora chegar, você me avisa. Tá. E o Wellington Felipe, se ele entrar, também me avisa, tá? Tá, a Mayara entrou aqui, tá? Tá. Tá bom? Então, vou começar, hein? Então, Posso? pode ir lá. Vamos à leitura do texto. Vamos lá. Deus revela seu nome. Catecismo da Igreja Católica, número 205. Do meio de uma sarça ardente, que arde sem se consumir, Deus chama por Moisés e diz-lhe: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus é o Deus dos antepassados, aquele que tinha chamado e guiado os patriarcas nas suas peregrinações. É o Deus fiel e compassivo que se lembra deles e das promessas que lhes fez. Ele vem para libertar da escravidão seus descendentes. É o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazê-lo, e empenhará a sua onipotência na concretização deste desígnio. Eu sou aquele que sou. Moisés disse a Deus: Vou então procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel: Aquele que tem por nome Eu sou, é o que me enviou a vós. Será este o meu nome para sempre, nome que ficará de memória para todas as gerações. Deus revelou-se progressivamente sob diversos nomes ao seu povo, mas foi a revelação do nome divino feito a Moisés na teofonia da sarça ardente, no limiar do Êxodo e da aliança do Sinai, que se impôs como sendo a revelação fundamental, tanto para a antiga como para a nova aliança. Isso aí. Vamos lá, gente. Lembrando que a gente está na terceira aula da trilogia Alianças do Antigo Testamento, né? E nessa questão, nós estamos agora analisando a terceira aliança, que é a aliança de Moisés, né? Mas antes de começar a aliança em si, eu não consigo não me render a certos pontos que tem que falar. Porque se lembra que Abraão, na primeira aula, Abraão não sabia o nome de Deus e tinha fé em Deus. A gente falou da fé de Abraão. E Abraão não tinha... ele não sabia o nome de Deus. Mas Moisés, ele é espertinho, né? Moisés, ele fala: eu tenho que ir até o faraó falar quem é você. Qual que é o teu nome, né? E nisso Deus fala: meu nome é Iavé.
né? O que quer dizer Iavé? Significa eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é, né? Ou seja, o nome de Deus revela a sua essência, né? O nome de cada coisa revela a sua essência. E qual que é a essência de Deus? É ser aquilo que ele é, ou seja, ele mesmo, né? Ele é um ser eterno, ele é um ser trino, ele é um ser que é impassível, e ele é, né? Ele é aquilo que é. E isso, porque se você for perguntar qual era o contexto ali, você tinha deuses egípcios, né? Você tinha, por exemplo, Osíris, né? Nem sei de que deus é esse, né? Mas Osíris é assim: eu sou o deus do sol, eu sou o deus da lua, eu sou o deus da fertilidade, eu sou o deus disso, eu sou o deus daquilo. E quando fala para Deus, que Deus é esse? Qual é o seu Deus? E Deus responde: eu sou aquele que é, e que nada pode ser senão por mim, né? Então, enquanto os outros deuses eles representam forças da natureza, algo da criação, Deus ele se coloca acima da criação. Porque ele fala: isso aqui é criado, e eu sou aquilo que é, eu sou aquilo que sou, eu sou o que sou, eu sou criador, e eu não me defino, eu não me defino em algo criado. Na verdade, Deus não se define. Então o nome de Deus é uma resposta para dizer: eu sou aquele que é, que significa você não pode me definir, porque eu sou aquele que sou, e quem sabe quem eu sou somente sou eu mesmo, né? A teologia busca razões para estudar aquilo que Deus revela de si mesmo, mas o que é Deus na totalidade? Somente Ele sabe, né? Somente Ele sabe o que Ele é. Nós humanos chegamos a certo ponto, como a gente viu na primeira aula lá, presencial, né? Como que a gente explica Deus, né? E na segunda aula na Trindade, como que a gente fala de Deus, né? E Deus ele se revela em três, né? Mas é porque ele se revela. Se ele não se revelasse, a gente não ia ficar sabendo. Entendeu? Então vamos lá. É só esse adendo para a gente saber. Porque o primeiro mandamento que a gente vai ver daqui a pouco, o primeiro mandamento ele já vai dizer: amarás o Senhor Deus, amarás Deus sobre todas as coisas, né? Mas por que sobre todas as coisas? Porque não existe nada maior que Deus para amar Ele, entendeu? E isso é importante saber. Iavé, eu sou aquele que sou, né? Então vamos lá, vamos para o centro da nossa aula. Agora a gente vai ler mais catecismo, a gente vai falar sobre a aliança de Moisés, né? A gente vai ler a passagem do Êxodo 20, e depois eu escrevi um texto que a gente vai analisar os 10 mandamentos, tópico, mandamento por mandamento. Então não vamos demorar. Vamos lá, mãe. Deus faz uma aliança com Moisés. Está no SIC, número 62. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe, por Moisés, a sua lei, para que Israel o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e vivesse na expectativa do Salvador prometido. Deus escolheu Abraão e concluiu uma aliança com ele e os seus descendentes. Fez deles o seu povo, ao qual revelou a sua lei por meio de Moisés, e preparou-o pelos profetas a acolher a salvação destinada a toda a humanidade. Agora é importante. Os 10 mandamentos. Agora é importante. Deus, ele não dá uma lei porque falou assim, olha, vocês estão muito bagunceiros, vocês estão muito levadinho. Toma uma lei para você ficar esperto. Não. Qual é o sentido da lei que Deus ele revela no Sinai, né? Lá no Monte do Sinai, onde que Moisés adentra na presença de Deus e fica 40 dias falando com Deus, né? Qual é o sentido dessa lei? Preparar o povo, um povo bem disposto,
como diz o catecismo, a gente está lendo à luz do Novo Testamento. Preparou para colher o Salvador prometido, né? Para que reconhecesse, né, e servisse como Deus vivo e verdadeiro, como o único Deus vivo e verdadeiro, porque ele é aquele que é, né? Providente e justo juiz. E vivesse. A lei, ela serve para quê? Para gerar expectativa no Salvador prometido, né? E quem é o Salvador prometido? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas leis, no Antigo Testamento, elas serviam para preparar o coração das pessoas para a vinda de Jesus. E quando Jesus ele vem, o importante é saber que tem várias... Depois do Êxodo 20, tem o Êxodo 21, 22, tem o livro de Levítico, que tem uma renca de lei, uma renca de como matar os animais, de como fazer isso, de como fazer aquilo, como que o sacerdote deve... Mais de 600 leis. Mais de 600 leis. Então, tipo assim... Mas o essencial, o núcleo dessas 600 leis é os 10. É a tábua dos 10 mandamentos. Né? E quando Jesus ele veio, ele aboliu muitas coisas do Antigo Testamento. Mas ele continuou com os 10 mandamentos. Por quê? Os 10 mandamentos, eles não são algo do Antigo Testamento. Eles são algo da natureza humana, e a gente vai ver isso no final da aula. Está escrito dentro da nossa natureza. E quando Deus revela algo que é inato do ser humano. Inato do ser humano espiritual. Todo ser humano que tem alma tem inclinação para obedecer esses 10 mandamentos. E falo mais, sendo cristão ou não. E no final da aula eu vou provar para vocês que até os pagãos de boa vontade, às vezes eles seguem esses 10 mandamentos e nem sabem. Por quê? Porque é da natureza humana. Então vamos lá. Agora a gente vai ler o Êxodo 20, 1 a 17, onde que está no texto da Sagrada Escritura o Decálogo. O que é o Decálogo? Deca quer dizer, que é palmeirense sabe, né? A gente é Deca campeão brasileiro, né? Então, Deca quer dizer 10, né? Quer dizer 10 vezes, né? Quer dizer 10. Então, Decálogo, né? Ou seja, as 10 leis, os 10 mandamentos, Decálogo. Então, vamos lá, vamos ler no texto da Bíblia e depois uma digressão do pensamento do catequista e com as citações da igreja, claro, né? Porque eu não invento nada da minha cabeça, né? Nem posso. Vamos lá. Então, Êxodo 20, do 1 ao 17, os 10 mandamentos. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não, versículo 7. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aqueles que pronunciam o seu nome e vão morrer. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e fará toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás,
Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui é os 10 mandamentos descritos na Bíblia. Vocês já perceberam, né? Que ao ler os mandamentos, você... e ali tem outro. Aqui tem outro. Né? Aqui tem outro, esse aqui tem outro. Quem percebeu isso, deu bem. Né? Quem estava moscando não percebeu. Eu poderia fazer aqui, pegar todo esse texto da Bíblia e falar, o primeiro mandamento está no versículo tal. Mas a gente ia perder o tempo, né? Porque a gente não está fazendo uma aula de exegese bíblica. Aqui estão os textos dos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos eles servem para quê? Como eu disse, para preparar o povo, aquele povo do deserto, que ia entrar na Terra Prometida, para eles vivessem uma vida de graça, de santidade, e preparassem as próximas gerações para receber o Messias, né? Mas a gente sabe que o povo ali no deserto, Moisés, quando ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos, a primeira coisa que ele vê é o povo construindo um bezerrão de ouro, né? E adorando aquele bezerrão no deserto, né? Então ele já começa a ficar... Ele já quebra a tábua da lei, né? Moisés, ele pega a tábua que Deus escreveu e tacou no chão de tanta raiva, né? Mas aí ele vai lá e Deus dita para ele de novo, ele escreve. E ele prega pro povo, né? Só que o povo no deserto é uma mistura, assim, sabe? De, nossa, quando Deus faz um milagre, faz cair pão do céu, oh, aleluia, Deus está do nosso lado. Agora, quando vem a adversidade, eles começam a reclamar, eles começam a colocar dificuldades. Eles começam a ter saudade de quando eles comiam cebola no Egito. Eles falavam, mas pelo menos no Egito a gente comia cebola. No Egito a gente tinha carne. Sei lá o quê. Então o povo de Deus ele foi muito infiel no deserto, né? Várias vezes, né? Uma vez eu contei 11 vezes que o povo traiu a Deus no deserto. Só no deserto, né? Um dia eu fiquei assim, não, eu vou ver quantas vezes esse povo caiu na infidelidade. 11 vezes. Né? Se eles tivessem escutado Moisés, eles não iam ficar 40 anos rodando no deserto, né? Porque só um prodígio divino faz aquele povo ficar naquele... Porque o deserto de Sinai, geograficamente falando, é um ovinho, entendeu? E como que o povo ficou rodando 40 anos ali? É um milagre de Deus, porque Deus confundiu os sentidos deles, né? E eles não conseguiam chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque Deus estava querendo preparar um povo para a sua terra santa. Porque ele não ia dar uma terra santa, onde jorra leite e mel, para um povo mal disposto. E a lei ela serve para formar esse povo bem disposto para Deus, né? E esse povo deveria colocar no coração das crianças que estão nascendo, e as crianças, quando crescerem, para as outras crianças, o temor de Deus. Para quê? Para que quando o Messias chegasse, encontrasse seu povo bem disposto para receber a salvação de Deus, né? E o que acontece foi o contrário, né? Mas aí Jesus veio e ele encontrou o quê? Um povo bem disposto? Não, Jesus encontrou um povo que queria matar ele. Quando Jesus veio e falou, eu sou filho de Deus, tá louco, crucifica-o. Foi assim que Jesus foi recebido, né? Por quê? Porque os rabinos fracassaram, né? Os profetas eles vieram. Gente, volta-se para a lei, né? Você vê os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, falando, olhem a lei, olhem as tábuas dos mandamentos, olhem a lei do Senhor, né? E é sempre exortando o povo, porque o povo não queria saber dos 10 mandamentos, não queria saber da lei, não queria saber de observar aquilo. O povo gostava assim de exterioridades, né? Porque quando Jesus chega, ele conta com quem? Com os mestres da lei. Mas os mestres da lei são o quê? São os fariseus. E os fariseus, eles vivem de quê? De aparência. Eles pregam a doutrina, eles pregam os 10 mandamentos, mas eles não vivem, né? E Jesus, ele encontra um contexto assim, né? Só que Jesus, ele veio... veio o jovem rico e falou assim para Jesus, Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? E ele falou o seguinte assim,
ama a Deus, não mates, não roubes, né? Não cometas adultérios, honra teu pai e tua mãe, que você vai ter a vida eterna. Ou seja, Jesus está falando que para a nossa salvação é necessário os 10 mandamentos. Né? É necessário observar essa lei. Mas é que é necessário completar essa lei com o amor. Porque quando Jesus ele fala para aquele jovem rico, vai, vende tudo o que tu tens, dê aos pobres e me siga, é a realização completa dessa lei. É a realização do amor, né? Ou seja, se aquele jovem morresse naquele dia, ele não quis. Ele não quis saber de Jesus, ele não quis saber da lei. Quer dizer, ele seguia a lei, mas ele não quis saber de se entregar totalmente a Jesus pelo amor. E se ele morresse naquele dia, ele talvez ia para o purgatório, mas ele ia para o céu, porque ele cumpriu a lei. Ou seja, isso aqui que eu vou falar hoje é o que a gente chama de mais que a nossa obrigação. Porque a lei, os 10 mandamentos, com a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, eles devem servir para a gente por uma coisa. Para que a gente dê o passo de amar a Jesus e dar a nossa vida para Ele. A gente tem 2 tipos de pessoa que vai para o céu. A primeira, que é a maioria delas, são as pessoas que têm medo de ir para o inferno. Então vou levar a vida santa, senão eu vou ficar queimando no inferno. Né? E a segunda pessoa, que é o objetivo de Deus, é as pessoas que vão para o céu porque querem amar a Deus. As pessoas que vão para o céu porque amam a Deus e não querem ofendê-los. Né? Então eu pergunto para vocês uma reflexão. Que tipo de católico a gente quer ser? Aquele que só vai seguir a lei porque tem medo de ir para o inferno ou porque ama a Deus e quer através desse amor viver com Ele e não pensar a sua existência sem estar com Ele? Né? É uma coisa até romântica, né? Porque é a Cântico dos Cânticos. Depois vocês leem Cântico dos Cânticos, né? Que é aquilo que o meu amado, onde está o meu amado. É assim que a gente tem que ser com Deus, uma alma esponsal, uma alma esposa, né? Mas como que a gente adquire uma alma esposa? Observando os mandamentos com o amor de Cristo, né? Se não for com o amor de Cristo, vai na base do medo. Aí vai ser o jovem rico, que ele fazia tudo para ficar bonitinho na fita, mas ele não queria transcender, não queria ir além, ele não queria dar o passo da santidade. Certo? Então, aqui eu escrevo sobre os 10 mandamentos um a um, na perspectiva neotestamentária. O que significa? Do Novo Testamento, a perspectiva para nós. Porque ali na Bíblia está na perspectiva do Antigo Testamento. Né? Então, agora a gente vai ver na perspectiva do Novo Testamento. Então vamos lá. A Marina vai ler? Pode ler, mãe. A Marina vai se manifestar uma hora aí. Vamos lá. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento se refere que o centro da nossa vida tem de estar em Deus. E não podemos ter outros deuses que tomem o lugar de Deus. Isso não se leva em consideração a veneração das imagens dos santos e da Virgem Maria, pois a veneração destes tem como fim último a adoração a Deus, mas se aplica a deuses pagãos que são criações humanas. E como criação humana não podem ser adoradas como Deus, pois Deus é único e não há outro Deus além dele. Mas nem toda forma de idolatria está em doutrinas pagãs, mas também em nosso dia a dia, quando colocamos algo material ou temporal no lugar de Deus. Pecamos contra o primeiro mandamento, por exemplo, pessoas, séries de TVs, apegos a objetos. Tudo isso, se colocado em primeiro lugar na nossa vida, acima de Deus, então também é uma idolatria. Pode-se aprender mais sobre o assunto consultando o Catecismo da Igreja Católica, do número 2084 a 2141. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso se refere a onde que está o nosso coração. Onde que está, onde que Deus está no nosso coração. Né? Eu costumo dizer que no nosso coração tem um trono. E quem está sentado no trono do nosso coração? Muitas vezes não é Deus. Né?
Muitas vezes a gente gosta tanto de uma pessoa que é capaz de largar a Deus, a vida de santidade, para ficar com tal pessoa. Um namorado errado, um adultério, entendeu? Por exemplo, pessoas que gostam tanto de comer, come e acaba cometendo um pecado de gula, porque quem está sentado no trono do coração dela é a comida. Tem pessoa que bebe, cachaça. Quem está sentado no coração? Quem é o rei do seu coração? É a cachaça, é a bebida. Às vezes é o sexo, às vezes é uma série de TV. Eu não estou falando que essas coisas são ruins, entendeu? Eu estou falando que quando isso toma o lugar de Deus na sua vida, você acaba pecando contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aí isso está escrito assim: eu sou o Senhor teu Deus, é como a gente leu no Êxodo, não fará outros deuses, não fará imagens de deuses, né? Aí vem os evangélicos: peguei você católico, que você faz imagem da Virgem Maria, você faz imagem de São José, você faz imagem, mas é nada a ver. Por quê? Porque Deus, ele não, aqui no Antigo Testamento, Deus, ele não, você vê que agora, análise no Antigo Testamento e do Novo. No Antigo Testamento, você não podia fazer imagem de Deus, né? Porque Deus, ele não tem imagem, né? Ele não se revelou como imagem. Mas ao mesmo tempo, Deus, lá no Êxodo 38, ele manda fazer imagens de querubins para a Arca da Aliança, entendeu? Então o problema não é a imagem em si, é a imagem de deuses pagãos. Pelo que eu sei, a Virgem Maria, São José, os santos da igreja, eles não são deuses pagãos, eles são servos de Deus, do Deus verdadeiro. Esse mesmo Deus que diz: eu sou aquele que sou. E por que nós fazemos imagem deles? Porque Jesus Cristo, Deus, ele, no Novo Testamento, ele se encarna, ele aparece como imagem. Então Deus, ele ele vem ao mundo com um rosto, com um corpo, com uma aparência. Então, a partir do momento que nós podemos ver Deus, a gente pode ver Deus na nossa frente, a gente pode fazer uma imagem dele. Assim como São Lucas, depois vocês pesquisam na internet. Pesquisa aí, pintura de São Lucas. O São Lucas, que você vê uma parte da Bíblia, o Evangelho de Lucas, ele pintou, a primeira imagem de Jesus foi ele que pintou, é ele com a Virgem Maria. Virgem Maria segurando Jesus no colo. Seria São Lucas um idólatra? Seria Deus idólatra falando para se construir querubins, serafins para colocar na Arca da Aliança? Não, porque é claramente que não é essa a questão, né? E também porque os primeiros cristãos, eles não sabiam ler. Então, fazendo as imagens dos mártires, fazendo as imagens de Cristo, os cristãos, eles liam a Bíblia lendo e vendo a arte, né? Então, assim, nós católicos, nós veneramos as imagens dos santos, mas não a imagem em si. A gente não está venerando o gesso, a gente está venerando o que ela significa, né? E toda veneração de imagem que nós fazemos, que veneração é uma coisa, é o culto e o respeito que nós devemos a um santo ou à Virgem Maria. Agora, a adoração a gente só presta a Deus. Mas quando a gente venera uma imagem, quando a gente venera a Virgem Maria, nós estamos adorando a Deus, né? Porque através deles, pelo exemplo de vida deles, nós estamos chegando a Deus, né? Mas a gente vai falar sobre isso em outras aulas, né? Mas só para saber que a gente não é idólatra, e quando o evangélico for usar isso contra vocês, se vocês quiserem responder, vocês respondem isso que eu te falei. Mas se vocês não quiserem responder, por dentro vocês vão estar em paz, porque vocês vão falar: esse cara não fez catequese com o Felipe e com a Sônia, ele é besta. Por quê? Porque ele tá se achando o rei da cocada preta, pensando que aquilo que o pastor disse na igreja é verdade, quando na verdade ele está caindo num erro histórico, né? Porque Deus, ele fala para não fazer imagem, por quê? Porque no Egito se fazia imagens de deuses falsos, e Deus, ele não é um Deus falso, ele é Deus verdadeiro. Entendeu? Então vamos para o segundo mandamento. Alguma dúvida sobre o primeiro mandamento, gente? Não? Felipe, Então vamos ao segundo. Fala, Marina. Oi. eu tenho uma dúvida sobre um negócio que você falou antes, né? Que eu tava jantando aí, eu não interrompi, mas eu fiquei com a dúvida, porque assim, um amigo meu, adventista do sétimo dia, ele me pega sempre naquela parte que
Sônia estava lendo, né? Que fala assim, aí Deus fez o mundo e tal, aí no sábado ele guardou o sábado, sábado. E aí os adventistas falam que é o sábado, né? Como é que é, Então, assim? calma aí que a gente vai chegar no terceiro mandamento, segura. Tá bom. Ó, antes de a Não minha falar. mãe... Ó, aqui eu deixo minhas fontes. Catecismo da Igreja Católica 2084 e 2141. Apesar de que eu não li, é isso que eu estou citando. Foi de cabeça, foi experiência de tanto crisma, e eu acabo escrevendo de cabeça já. Mas vocês vão lá, consultem e vejam o que diz a igreja. Ela tem citação dos santos, dos documentos, da Bíblia. E é muito melhor que eu, gente. Pelo amor de Deus, vamos ler o catecismo. Vocês escutem o Felipe, mas que o Felipe te leve ao catecismo, que o Felipe te leve ao sacrário, que o Felipe te leve à Bíblia. Não que o Felipe te leve ao Felipe. Se vocês ficar colocando em mim, tipo, como fonte teológica, vocês estão lascados. Eu sou um cara que estou aprendendo todo dia também, entendeu? Então vamos às fontes, vamos ao principal, vamos à igreja. Vamos lá, mãe. Segundo mandamento. Segundo mandamento, não falar seu santo nome em vão. Esse se refere a pronunciar o nome de Deus de forma que não seja para a sua glória. Falar o nome de Deus em vão e dizê-lo sem respeito para um fim que não é para a salvação das almas, fazer piadas com o nome de Deus e dos santos, da Virgem Maria e dos anjos, é uma forma de quebrar esse mandamento. Colocar o nome de Deus em músicas profanas também é uma forma, dentre outras tantas. Aqui, Catecismo. aqui tem o catecismo e suas fontes, né? Então aqui rapidamente, esse aqui, a gente não... Muitas vezes você vê que o nome de Deus é usado em vão. Você vê tipo portas do fundo, né? Que é esse pessoal aí que fica fazendo sátira de Jesus, pessoal que fica fazendo música com o nome de Jesus de maneira profana, pessoal que fica falando o nome de Deus em vão, tipo, colocando Deus em situações que não é para usar o nome de Deus, por exemplo, jurar em nome de Deus, eu juro em nome de Deus, né? E a gente não pode jurar em nome de Deus, entendeu? A gente porque você está usando o nome de Deus em vão, né? A gente não pode fazer piadas, músicas com Jesus, né? Porque o nome de Deus é santo, ele não está aqui no profano, nós vivemos no profano. O nome de Deus está no santo. Então, quando a gente vai falar o nome de Deus, que seja para evangelizar, que seja para glorificar o nome dele, que seja para edificar o nome dele. A mesma coisa os santos, a Virgem Maria. Quantas piadinhas sem graça usando São Pedro, quantas piadinhas sem graça usando a Virgem Maria, os santos de Deus, os anjos. Então vamos nos guardar disso. Eu não tenho grandes coisas a falar, vocês leem no catecismo para aprofundar. Deixa eu fazer uma colocação assim de vivência de vida mesmo, né? Eu conheço uma pessoa, você sabe quem é, não vou revelar, mas é um parente nosso. E ele tinha mania de ficar fazendo piadas com Jesus, né? Com Nossa Senhora. E eu comecei a chamar atenção, né? A reprimir, a advertir. Aí a pessoa não falou para mim, prefiro perder o amigo do que perder a piada. Aí o que aconteceu? Essa pessoa perdeu a fé, com o passar do tempo, ela foi perdendo a fé, foi perdendo a graça de Deus mesmo, que ainda tinha nela, ela foi perdendo. Depois ela teve um filho deficiente, depois ela acabou perdendo a fé, largou as coisas que eram ligadas à Igreja Católica e agora ela vive no esoterismo. E para ir para o pior, né? E não que a gente jogou praga nem nada, ela simplesmente foi saindo da graça, porque ela foi advertida de não usar o santo nome de Deus em vão, mas não deu atenção. Então, a gente cai no pecado porque a gente quer. Se a gente não prestar atenção, não der ouvidos aos profetas, às pessoas que chamam a atenção, a própria vida vai ensinar, né? E esse modo de aprender é muito, muito dolorido, muito dolorido. E eu vou dizer para você, não foi Deus que quis assim, mas a pessoa procura. Então, a gente tem que orar e vigiar. Terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Este mandamento se refere à guarda do sagrado culto que prestamos a Deus nos domingos e nas solenidades.
Não existe catolicismo sem a Santa Missa. A Igreja tem uma liturgia diária muito rica, da qual somos chamados a meditar os mistérios do Cristo todos os dias da nossa vida. Mas é no dia de domingo que celebramos a ressurreição de Cristo. Por isso, é uma obrigação irmos à missa no domingo e nas solenidades que a Igreja nos exorta a comparecermos. É claro que para um católico que ama a Deus e sua Igreja, essa obrigação se torna uma alegria, e nada é mais importante que a Santa Missa. Catecismo 2168. A 2195. Então, esse mandamento se refere à guarda dos dias sagrados. E eu não vou falar muito sobre... eu vou falar mais sobre o domingo. A gente vai ter uma aula sobre os 5 mandamentos da igreja. A gente vai ver quais são as datas que a igreja nos obriga a comparecer. Entendeu? Só que quando a gente fala obriga, a obrigação, tira esse negócio da cabeça que obrigação. Aqui, quando fala obrigação, a gente está falando de dever. Não está falando de você estar sendo forçado a ir, porque senão você vai para o inferno. Se lembra dos 2 tipos de católico. Eu tenho medo de ir para o inferno e não, eu amo Jesus e eu quero agradá-lo, eu quero não ofendê-lo e eu quero amá-lo. Né? Eu vou imaginar que vocês querem ser esse católico que quer amar Jesus, quer amar a Deus sobre todas as coisas e que sim, não quer ir para o inferno, mas que tem mais medo de ofender a Deus do que ir para o inferno, entendeu? Então vamos lá. O católico que ama a Deus, ele quer ir sempre para a Santa Missa. E a Santa Missa de domingo ela é obrigatória. E por que não sábado, Marina? Por que não? Porque no Antigo Testamento, Deus ele criou o mundo em 7 dias. O sábado, ele santificou. Vamos dizer, qual foi o primeiro... Se Deus criou o mundo em 7 dias, vamos dizer, né, se tivesse a contagem dos dias que a gente sabe, Deus começou a criar o mundo no domingo, né? Foi no domingo que Deus começou a criar o mundo. Depois segunda, depois terça, depois quarta, e terminou na sexta, né? Aí falou, sextou, sábado vamos descansar, né? Aí como Deus ele descansou no 7º dia, no sábado, então o sábado foi o dia que foi consagrado a Deus como o dia de descanso de Deus. Então se Deus descansa, nós também descansamos, né? Beleza, isso maravilhoso, vamos guardar o sábado, só que Jesus ele veio, né? E ele começou, no sábado para os judeus não pode fazer nada. Você não pode trabalhar, você não pode fazer as coisas, né? Você só pode comer, ter o descanso, o lazer e cultuar a Deus, ir na sinagoga, né? Os adventistas aí na igreja deles, né? Mas aí Jesus ele aparece, né, no mundo por aí e ele começa a trabalhar no sábado, né? Ele começa a curar no sábado, ele começa a comer no sábado, pegar as espigas no sábado, e aí as pessoas vê os doentes andando com os leitos na rua assim. O que você está fazendo andando com o seu leito na rua? É que Jesus me curou, fazer o quê? Eu estou andando, né? Então, aí Jesus ele veio escancarar uma coisa. Tá bom, sábado é para descansar, certo? Mas será que é proibido você fazer o bem, mesmo que fosse no sábado? Né? Beleza. Aí Jesus falou, eu posso trabalhar e fazer as coisas no sábado, porque eu sou o Senhor do sábado. Quem manda no sábado sou eu. Entendeu? Só que aí Jesus ele faz o seguinte. Jesus ele morre na sexta. No sábado, que é o dia de maior alegria para os judeus, Jesus está sepultado. Sábado Santo. Então, Jesus ressuscita no 3º dia, qual é? Domingo. Então, Jesus ele coloca o dia de guarda, não é mais o sábado. Agora é o domingo, porque foi o dia da ressurreição, foi o dia que ele venceu a morte. Foi o dia que ele ressuscitou. Entendeu? Então o domingo ele toma o lugar de descanso, o lugar do sábado. Então, mas tipo assim, no sábado, o que os cristãos fazem no sábado? Eles descansam, beleza. Eles vão para a igreja, beleza. Quer dizer, o que os cristãos fazem no domingo? Que os judeus fazem no sábado? Ambos descansam, ambos vão ao seu templo, à sua missa,
ambos, se puderem, eles evitam trabalho, né? Mas o que o cristão no sábado não está impedido de fazer, no domingo não está impedido de fazer o bem, não. A igreja fala: no domingo vai visitar os doentes, no domingo vai visitar os pobres, no domingo vai fazer uma obra de caridade também, entendeu? Não vai ficar, a gente vai para missa no domingo, mas não vai ficar só em shopping, não vai ficar só, entendeu? É um dia de oração, é um dia de caridade, é um dia de amor, entendeu? É um dia de que nós somos chamados a viver o mistério de Cristo ressuscitado. E Cristo ressuscitado é luz para o mundo. Se a gente não for luz para o mundo no domingo, as pessoas vão falar: o que esses cristãos estão fazendo na igreja no domingo aí? Eu não quero ir, não. Eles vai para a igreja e ficar fazendo as coisas erradas depois, né? Então, vamos para a missa domingo, é terceiro mandamento. A partir do momento, se tem missa domingo, vamos domingo. Se não faltar na missa, é pecado, que é o terceiro mandamento. Claro que agora no tempo de pandemia, os bispos, eles liberaram essa questão da pena, né, do pecado. Você pode ficar em casa e não ir para a missa. Mas eu não consigo. Se abriu, eu já tô lá na porta querendo entrar, entendeu? Porque eu amo Jesus Eucarístico e se tem igreja aberta, lá tô eu. Quer contribuir alguma coisa, mãe? Não, tá corretíssimo. Marina, pode ler quarto? Você vai fazer uma Claro. colocação aqui, que no catecismo ele fala, né, que Jesus ele cumpre, né, o sábado santo, né, ele descansa, né, no sábado santo, né? Sim. Então, até na morte dele é um descanso também. Boa. Caramba, eu não sabia disso. Muito obrigado por me enriquecer, porque agora muita coisa faz sentido. Obrigado, Pablo. Assim, é o catecismo 624, se você quiser ver. Jesus descansa mesmo no sábado, né? Então descansou tanto que descansou por todos os sábados do judeu. Não precisa mais descansar o sábado. Vamos agora pro domingo. Exatamente. O descanso dos descansos. Vamos lá, mãe. Quer ler, Marina? Quarto mandamento. Quer ler, Marina? Tá bom, eu vou continuar. Quero. Vou ler aqui. Não, eu tenho uma pergunta antes, né? Sobre o mandamento de usar o nome de Deus em vão, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem o hábito, por exemplo, de falar assim: nossa, que nossa vem de Nossa Senhora, né? Parece. Não Pelo que necessariamente. eu sei, né? Então, não, mas, por exemplo, você fala assim: ai meu Deus, você tá usando o nome de Deus em vão? Não. Isso aí é uma coisa muito... Isso é uma palavra espontânea, entendeu? Tô falando, tipo... É uma coisa assim, ó, nem Deus pode me impedir. Babacão, porque Deus pode te pedir, entendeu? Ele vai te pedir, se você for... Ele pode te pedir, mas tipo assim, usar o nome de Deus em vão é tipo... sei lá, tipo... santidade é coisa pra Nossa Senhora, eu não, entendeu? Você tá usando o nome de Nossa Senhora pra falar uma mentira, entendeu? Porque a santidade também é pra nós, é pra todo mundo, entendeu? É usar o nome de Deus, dos santos, das coisas sagradas para dizer inverdades, mentiras ou coisas que são profanas. Profanas, entendeu? Agora falar: ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora. Tipo, se você puder não falar... Você for ver que serve para nada isso, mas não tem nenhum problema. O pecado está quando você fala voluntariamente, quando você pensa, né? Você vai fazer, entendeu? Entendi, obrigada. Então, quarto Então, eu vou mandamento. continuar aqui. Pode ler. Tá. Quarto, honrar pai e mãe. Este mandamento nos diz o respeito que devemos ter pelos nossos pais, superiores e autoridades legitimamente constituídas. Se existe moralidade nas ordens de nossos superiores, eles devem ser obedecidos. A rebeldia não é uma virtude, mas um vício pecaminoso luciferino. Ser obediente e honrar nossos pais agrada a Deus. O contrário clama a justiça divina, pois até nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Deus, também teve pai e mãe, e em tudo os obedeceu.
e obedeceu às autoridades de sua época quando disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então vamos lá. Nossa, isso é muito interessante, porque o quarto mandamento ele diz respeito aos nossos pais, em primeiro lugar, e aos superiores, autoridades legitimamente constituídas. Eu não vou entrar muito assim, tô falando que vocês têm que obedecer político, né? Porque hoje está difícil, né? Mas assim, a gente, por exemplo, a gente não pode apoiar um impeachment só por causa que a gente não gosta de um presidente, por exemplo. Tem que ter uma justa razão, uma razão que não seja, que seja evidente, entendeu? A gente não pode ficar querendo expulsar um presidente, um prefeito, porque ele colocou, por exemplo, aumentou a conta de luz, entendeu? Mas se, tipo assim, se o presidente fala, eu vou aprovar o aborto, aí ele está sendo contra a fé. Eu vou aprovar a eutanásia, eu vou banir o cristianismo do país, aí ele está sendo imoral, então ele não deve ser obedecido, né? Só essa questão política. Então, é muito difícil falar de obediência no mundo que vive revoltado, no mundo que vive no espírito da revolução. Um espírito que veio da Revolução Francesa em primeiro lugar, dos marxistas. Um espírito que todo mundo é crítico, eu sou crítico, então tem que destruir tudo, entendeu? As pessoas querem fazer revolução em tudo, em todas as instâncias. Mas só para não entrar, porque pelo amor de Deus, eu não quero entrar em debate político, né? Porque não dá. Mas vindo para os nossos pais, para o padre, para o bispo, nós temos que ser obedientes. Se eles estão certinhos, se eles estão seguindo a moral da igreja, nós temos que ser obedientes. E se eles estiver errado, antes de sair por aí fazendo a revolução, você tem que dobrar o joelho e fazer jejum pedindo a conversão. Tem muita gente aí querendo tirar o Papa Francisco, mas não reza uma Ave Maria por ele. Não faz uma penitência por ele. Entendeu? Isso supondo que o Papa Francisco tem alguma coisa errada, que eu acho que não tem, entendeu? As pessoas acham que as pessoas querem revolucionar tudo, mas elas não têm uma vida de oração, uma vida de penitência, não tem nada. E elas querem mudar o mundo, quer sentar na cadeira do Papa, quer sentar na cadeira do pai e da mãe, mas não se coloca no lugar deles. Honrar pai e mãe é se colocar no lugar do pai e da mãe e respeitá-lo, porque pai e mãe tá lá. Um dia é você que vai ser o pai. E você não vai gostar quando seu filho chegar e te desrespeitar. E desrespeitar pai e mãe significa dar desgosto para eles enquanto eles estão vivos. Isso aí está no Eclesiástico, sabedoria, provérbios, né? Fala muito do... Não dê desgosto para o seu pai enquanto você estiver vivo, né? Ah, mas meu pai é um abusador, meu pai é isso. Não, aí são exceções. Entendeu? Mas mesmo assim, você deve ter uma vênia, um respeito pelo seu pai e sua mãe, porque você, pelos desígnios de Deus, por mais pior que sejam seus pais, você só está nesse mundo por causa que seu pai e sua mãe tiveram uma relação e você nasceu. Então, se não fosse esse pai, sua mãe, que talvez você odeia, que você não gosta, você não estaria no mundo, entendeu? Gente, caiu a internet. Ô Jesus, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus.
A internet simplesmente caiu.